essenciais que o corpo não produz, ele precisa adquirir dos alimentos. E como nós estamos precisando de nutrientes, e muitas vezes os alimentos já não contêm esses nutrientes, com o Forever Ultra nós vamos buscar esses nutrientes que nós precisamos. E de uma forma realmente que nós podemos alterar como é que nós podemos enriquecer a nossa alimentação. Em forma de batido, podemos enriquecer outros, digamos, alimentos com esse. Nesse caso, no plano está muito bem indicado como é que nós vamos usar o Forever Light Ultra. E aqui temos então o Forever Lean, o produto que foi lançado pela Forever e que nós há pelo menos alguns meses já temos aqui. E é muito interessante, isso ainda fortaleceu mais a minha convicção da qualidade desse plano de gestão de peso, desse programa nutricional que a Forever desenvolveu. O Forever Lean, ele tem, além do crômio, numa outra forma, cloreto de crômio, e nós já sabemos, porque já nos lembramos do Garcinia, ele tem uma função de ajudar realmente a melhorar esse trabalho do açúcar, de poder haver uma boa assimilação e um bom uso desse açúcar que entra no nosso corpo. Mas as duas funções principais do Forever Lean é que ele contém esse extrato de figueira da Índia, que tem lá um pó, não é? Que é rico em fibras. E temos também outro extrato do feijão branco, que é uma proteína que tem uma função específica, que eu vou explicar. Portanto, o Forever Lean vai agir na parte digestiva do nosso corpo. Muitos planos nutricionais que existem aí, ou dietas da moda, muitas vezes prejudicam o nosso sistema nervoso, que é uma parte realmente muito sensível do nosso corpo, é os comandos do nosso corpo. Os produtos da Forever agem a nível digestivo e conseguimos resultados realmente excelentes, sem precisar mexer com o nosso sistema nervoso. Portanto, o Forever Lean trabalha no sistema digestivo. Então, essa proteína, o que ela vai fazer? Essa proteína que foi isolada, que se chama faseolamina, é um nome bem estranho, o que ela vai fazer? Antes de mais nada, nós precisamos perceber que os alimentos que nós comemos, o que nós ingerimos, esses alimentos precisam ser quebrados em partículas menores. Nós não vemos, é por isso que se faz o processo digestivo, até chegar a partículas que sejam de um tamanho suficiente para serem absorvidas e passarem à circulação sanguínea. Nesse caso, falando dos hidratos de carbono, eles têm que chegar a uma molécula menor que se chama monossacarídeos, né? Monossacarídeos, essas moléculas. E depois as gorduras e as proteínas também têm que ser partidas de modo a ficarem menores. O que vai fazer essa proteína que está no Forever Lean? Portanto, isso é uma imagem do nosso intestino delgado, zona de absorção dos nutrientes, e nessa zona aí, onde vocês estão a observar, essa proteína vai bloquear o trabalho de uma enzima que vai fazer partir aquelas moléculas de açúcar, para ficar aquelas pequeninas que nós vimos. Então, essa proteína que está no Forever Lean, que vem de uma substância natural, de um feijão, né? Portanto, não tem nada químico, essa proteína vai bloquear a função dessa enzima, que se chama alfa-amilase. E então, como nós estamos vendo aí, moléculas grandes, amilopectina, amilose, são moléculas grandes. A alfa-amilase vai partir essas moléculas em menores. O que a proteína do Forever Lean faz? É bloquear o trabalho dessa enzima que está ali. Ela já não vai partir essas moléculas e automaticamente, como são muito grandes, não vão ser absorvidas pelo nosso intestino e vão embora. Portanto, não entra o açúcar em excesso para o nosso corpo. Portanto, é um trabalho muito bem feito. Depois temos a outra substância, que são as fibras desse cacto, que nós vimos, o figo da Índia. Essas fibras vão fazer outro trabalho. Como esses alimentos estão passando pelo nosso tubo digestivo, essas moléculas, essas fibras, vão agarrar essas moléculas, vão envolvê-las e vão impedir que elas sejam absorvidas, essas moléculas de gordura. Então, temos duas funções. Uma proteína que bloqueia a absorção de hidratos de carbono, os açúcares, por quê? Porque ela faz com que aquela enzima não parta aquela molécula, ela vai embora, portanto, sai em pedaços maiores. E a outra é a fibra que vai agarrar estas gorduras e vai envolvê-las como fosse uma rede apanhando peixe. E vai fazer com que elas não sejam absorvidas em grande quantidade. Isso é feito temporariamente. Portanto, no momento que nós estamos utilizando o Forever Lean, nós temos isso temporariamente trabalhando para nós. Então, nas refeições que nós vamos
comer está indicado no programa Forever Lean como é que nós devemos usar. Garcinia, nós já conhecemos do Clean 9 e já conhecemos ele muito bem, qual é o trabalho que ele faz. Novamente, uma substância que está na Garcinia cambogia, que é o ácido hidroxicítrico, que tem também uma função de bloquear outra enzima. Só que ele vai bloquear uma enzima que transforma excesso de açúcar em gordura, fazendo com que ela não faça esse trabalho. Portanto, temos mais um ajudante para que realmente a gordura seja bloqueada no máximo, ou seja, que muitas vezes possamos ter o prazer em algum momento de comer um alimento, digamos, uma refeição que possa ter, digamos, esses componentes. Temos o prazer, mas ao mesmo tempo grande parte dele não é absorvida e automaticamente nós não vamos acumular gorduras e vamos fazer com que o corpo queime o que já tem. E por isso vamos ter o emagrecimento, como ouvimos agora aquela nossa distribuidora relatar. Portanto, os resultados estão aí e funcionam. Depois temos o Forever Bee Pollen, que todos nós conhecemos, tem uma função também nutricional e ajuda também a desintoxicar o nosso organismo. Portanto, foi tudo muito bem pensado, de modo a fornecer tudo o que nós precisamos para fazer realmente uma redução de peso de uma forma saudável, sem problema nenhum. A parte nutricional foi muito bem pensada. Temos o aloe vera, que é o carro-chefe, digamos aqui, e que vai ajudar a desintoxicar o corpo. Depois temos o Active Probiótico. Visto como estamos trabalhando na parte digestiva, muitos dos problemas que nós temos digestivos têm a ver com um desequilíbrio na parte, digamos, da flora intestinal, e o Forever Active Probiótico vai fazer um trabalho de equilibrar essa flora intestinal, de modo que nós possamos ter uma digestão melhor. E muitas das vitaminas que podem ser, digamos, como da vitamina do complexo B, que precisa de algumas bactérias para ser produzida, nós vamos ter então com essas estirpes que a Forever produziu, nessa forma do Forever Active Probiótico, nós vamos ter disponível para regular o nosso intestino. Assim, como nós temos que um plano de emagrecimento deve ter alguns requisitos, nós vimos que aquilo que a Forever desenvolveu cumpre com esses requisitos. É nutricionalmente completo, é baixo em calorias, portanto, se é baixo em calorias, vai obrigar o corpo a queimar as reservas, desintoxica o organismo, deixando ele realmente limpo para poder se comunicar melhor entre as células, é diversificado e equilibrado, é uma facilidade de adesão, porque está cuidando da nossa saúde e ao mesmo tempo estamos perdendo peso. Ele promove a atividade física e nós podemos ver nos guias, quando vocês começarem a utilizar e recomendar, está lá realmente indicação até de atividades físicas que nós podemos fazer, exercícios, para ajudar o corpo a queimar mais calorias e ainda temos melhores resultados. E também promove um estilo de vida saudável, de modo que nós possamos viver mais anos e anos com maior qualidade de vida. Por isso, se nós queremos perder peso com saúde, vamos realmente utilizar o programa da Forever, o programa Forever Nutri-Lean. É um programa completo que permite atingir os resultados que nós queremos. E que possamos, então, levar esta mensagem às nossas famílias e todas aquelas pessoas que necessitam de um programa de emagrecimento seguro e muito completo. Por isso, vamos utilizar o programa Forever Nutri-Lean.